Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. A palavra oferta em hebraico, korban, é derivada do verbo que significa levar até perto de Deus. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. O holocausto era o único sacrifício inteiramente consumido no altar. Ele pronunciava o sacrifício completo e perfeito de Jesus. Isso incluía, então, a oferta do melhor animal do rebanho, ou seja, do macho e sem mancha nenhuma. O local adequado para a prática desse ato era a porta da congregação, pois os pecados deveriam ser expiados antes que o indivíduo pudesse ficar diante do Senhor. É claro, Deus está em todo lugar, mas a sua presença era sentida de uma maneira extraordinária no lugar da adoração santa. Por isso, o sacrifício era oferecido perante o Senhor. Essa oferta era de cheiro suave ao Senhor, não era comida, mas ela era toda consumida, toda queimada no altar. Se deveria fazer um holocausto todas as manhãs e todas as tardes. Os animais aceitos eram novilho, carneiro, cabrito ou então aves. O ofertante colocava a sua mão sobre o animal e este animal era morto no lado norte do altar. O holocausto não era acompanhada de oferta pelo pecado, exceto nos dias santos de festa. O sangue do holocausto era aspergido em volta do altar. A pele do animal ficava toda para o sacerdote. Então, essa era a oferta também de purificação ritual. Ofertas de manjares. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Essa oferta consistia na melhor farinha, ou seja, a flor de farinha, feita de grãos de qualidade superior e livre de impureza. Ela era própria para a mesa do rei e servia também para os mais honrados visitantes. O azeite de oliva, um produto importante na Terra Prometida, era fundamental na dieta das pessoas e era um símbolo proeminente de bênção e prosperidade, mas não apenas em Israel, mas em toda a área do Mediterrâneo. O incenso, de um tipo especial e caro de especiaria, provinha do sul da Arábia e do leste da África. A sua fragrância e o seu valor engrandeciam a oferta, porque era um artigo de luxo. O punhado da oferta queimada no altar incluía todo o seu incenso. Isso ajudava a fazer com que ela fosse de cheiro suave ao Senhor. O incenso simboliza as orações dos santos que sobem até o trono de Deus. Já falamos sobre isso em outro vídeo. Vale a pena você conferir depois. Então, a oferta de manjares ao Senhor, ela acompanhava os holocaustos e ofertas pacíficas. Deveria ser feita todas as manhãs e tardes, sempre depois do holocausto. Era aceito cereais, vinho, azeite, sal, farinha e flor de farinha, a farinha fina. As ofertas e manjares que acompanhavam as ofertas pacíficas, metade era consumida no fogo e a outra metade ficava para os sacerdotes. Oferta pacífica. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. O termo sacrifício pacífico tem origem na palavra usada no hebraico para paz, shalom, que significa inteireza, totalidade, completude, sanidade, saúde.
Quando uma pessoa possuía isto em todas as suas dimensões, ela possuía a paz. As ocasiões em que eram entregues os sacrifícios pacíficos eram momentos de celebração, conversas, cantos e alegria pela salvação, que é o grande dom de Deus. Diferente do sacrifício em holocausto, o animal do sacrifício pacífico podia ser um macho ou então uma fêmea, mas esse também não deveria apresentar mancha nenhuma, pois era oferecido diante do Senhor. Então, as ofertas pacíficas elas subiam como um cheiro suave ao Senhor, ela era voluntária, poderia ser feita com uma maior diversidade de animais. Esse sacrifício era uma espécie de oferta de ação de graças. O animal era imolado na entrada no pátio exterior. O sangue era espalhado ao redor do holocausto e algumas partes dos animais poderiam ser comidos pelos sacerdotes em qualquer lugar com a sua família após o movimento perante o Senhor. A maior parte do animal era dada ao ofertante para fazer uma refeição comunitária com a sua família e o levita em sua cidade. Seria quase que uma churrascada. Aqui entra o exemplo de Ana e Elcana, que comeram do sacrifício. A carne deveria ser comida no mesmo dia do sacrifício. O apóstolo Paulo descreveu Jesus Cristo como a nossa perfeita oferta de paz, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado visava a expiação da ofensa, cometida de forma impensada, visto que todas as pessoas pecam inadvertidamente, ou por acidente ou por omissão. Então, a escolha do animal dependia da posição social do ofertante. Podia ser bode, cabra, cordeiro ou então 2 pombinhos. O ofertante colocava suas mãos sobre o animal e o próprio ofertante matava o animal ao lado norte do altar. O sacerdote espargia o sangue em frente ao véu no lugar santo e colocava um pouco nos chifres do altar de incenso. No dia da expiação, o sangue dessa oferta era levado para dentro do Santo dos Santos. A carne dessa oferta era comida pelos sacerdotes dentro dos recintos sagrados. Oferta pela culpa. Essa oferta que absolvia o ofertante nos casos em que se havia necessária a restituição, no caso de furto ou fraude, por exemplo. Então, o ofertante oferecia um carneiro, porque nenhum substituto era aceito. Então era um carneiro e também a restituição completa do valor acrescentada de mais 20% deveria ser paga então, satisfazendo tanto a Deus quanto a pessoa lesada. Somente as ofertas pela culpa aliviavam a consciência pesada, pois faziam restituição pelo pecado cometido. Já os pecados feitos à mão levantadas não poderiam ser expiados por nenhum ritual sacrificial. A pena era de morte. Então, através desses sacrifícios, dessas ofertas oferecidas ao Senhor, tinha um impacto psicológico, financeiro, social e espiritual. O impacto psicológico. Um hebreu, no tempo de Moisés, precisava matar o animal de sua oferta. Tinha que colocar suas mãos sobre a cabeça e cortar a garganta dele. Sentindo assim, a vida do sacrifício se esvair em suas mãos. Além disso, devia conscientizar-se de que tal ser vivo, simbolicamente morrendo em seu lugar. O impacto financeiro. A oferta exigida para o holocausto era um bezerro, que deveria ser o melhor de todos. Com certeza, o ofertante possuía outros animais para o consumo e comércio. Mesmo assim, nenhum criador gosta de perder parte do rebanho, principalmente um bezerro que é tão valioso. Dessa forma, o sacrifício requeria perdas financeiras, uma lembrança da punição pelo pecado. Mas até aqueles que não tinham condições de ofertar um bezerro deviam ofertar de acordo com as suas posses.
O impacto social. À medida que o ofertante matava o seu animal, tinha a companhia de outros adoradores sacrificando suas ofertas. Então, ao ouvir os gritos de agonia dos bezerros, das ovelhas e dos pássaros, o ofertante percebia que todas as pessoas à sua volta, seus parentes, vizinhos e até mesmo seus líderes, também eram pecadores e precisavam do perdão divino. O impacto espiritual. Além de tudo isso, o sistema sacrificatório fazia o ofertante perceber que o pecado estava sempre entre ele e Deus. E a pena do pecado é a morte. O pecador também se lembrava da misericórdia divina e de como o Senhor tinha aceitado a morte de um animal em vez da morte do ofertante. Resumindo tudo, o sacrifício regular de animais tornava difícil considerar o pecado como uma coisa sem importância. Nós também devemos lembrar-nos de que a substituição definitiva das mortes dos animais se deve, sobretudo, ao corpo e ao sangue de Jesus Cristo. Por hoje é só. Até mais!